Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A iniciativa da tribo de Judá nas guerras de conquista do território. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência aquela terra que Deus chama de Canaã. Deus prometeu a descendência de Abraão, mas enquanto o povo de Israel estava sendo forjado no Egito durante mais de 400 anos, enquanto isto, o diabo encheu a terra de Canaã de outros povos, de outras etnias, com outros deuses e outros propósitos. Evidentemente, aqueles deuses que cada povo adorava não eram deuses, eram demônios que se faziam passar por deuses daqueles povos, enganando-os. Deus mandou eliminar aqueles povos dali. Ou eles saíam, ou Israel teria que eliminá-los. Dificilmente um povo daqueles saía por espontânea vontade. Eles teriam que ser expulsos dali. E aconteceu. Os filhos de Israel começaram na terra de Canaã. Mas vamos lembrar, quando eles saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto. No início, logo no segundo ano, Deus mandou que eles tomassem posse da terra. Eles pediram que Moisés enviasse 12 espias que trouxessem um relatório de como era aquela terra para eles se prepararem. Eles não gostaram do relatório, ficaram tristes e com medo e não obedeceram. Deus disse, então está bem, vocês querem se preparar, vocês vão se preparar. Não estão preparados ainda, vão passar 40 anos no deserto se preparando, até que essa geração toda morra e uma nova geração se levante no deserto para esta sim entrar na terra prometida. A nova geração se levantou e no ano 40, então, Israel estava já ali nas campinas de Moabe. Deus mandou evitar Edom, Moabe e Amon, que eram povos relacionados com Abraão. Mas os outros amorreus fizeram guerra a Israel, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. E o Senhor disse, vocês, debaixo da liderança de Josué, arrasem essas cidades e destruam tudo e limpem essa região desses povos. Foi o que o povo de Israel fez, todo unido, debaixo da liderança de Josué. E Deus então falou, o que vocês fizeram aqui é um modelo para vocês fazerem lá dentro da terra de Canaã. O Moisés disse, só que eu não estarei lá com vocês, vocês estarão debaixo da liderança do Josué. O Josué entrou naquela terra, passando o Rio Jordão, e junto com todo o povo fez as guerras principais e venceu todos os inimigos que tinham qualquer poder de confrontar Israel. E então começou a dividir aquela terra pelas tribos. 2,5 tribos já quiseram ficar do outro lado do Jordão, mas ainda faltavam 10 tribos para tomar posse da terra de Canaã. E o critério seria que Deus daria aquela terra por sortes, mas antes de começar a distribuir por sortes, Judá pediu permissão ao Josué para eles tomarem iniciativas e conquistarem o seu pedaço. Por causa de Caleb, eles preferiram o sul. Judá ficou com o sul, não porque era melhor, na verdade era talvez o pedaço mais desértico de toda a terra prometida. Eles já ficavam na beira do deserto total e a maior parte de Judá ficava no deserto parcial. Era uma terra montanhosa, desértica, com pouca água
Mas ainda assim, Judá quis, por causa do Calebe. Eu quero focalizar isso. Calebe era o líder da tribo de Judá. Ele se tornou líder pela valentia dele. Junto com Josué, ele tinha enfrentado os outros espias e se colocado, o Calebe tinha se colocado como um homem de Deus que poderia liderar guerras. O restante não reconheceu, mas Judá reconheceu. Quando ele foi pedir ao Josué permissão para lutar, o Josué disse, está bem, vocês tomem posse porque é o que Deus quer. Nós vencemos juntos as guerras principais. Agora vocês vão ter que vencer cada tribo a sua guerra individual para tomar posse do seu território. Então são poucos núcleos de pessoas aqui, alguns guerreiros ali, são muito poucos, mas cada tribo tem que fazer a sua parte. A parte principal nós já fizemos unidos, as guerras principais de conquistas. Agora são as guerras pequenas que cada tribo vai ter que fazer para tomar posse do seu pedaço. E assim, Judá saiu na frente, conquistou uma área imensa. Não é que fosse tão maravilhosa assim, porque na verdade ela era muito seca e desértica. Por isso ela foi grande, mas foi grande. E aí o que aconteceu? Simeão, que era uma tribo de muita gente, pessoas valentes, mas não tinha líderes. Eles se agregaram a Judá e vieram pedir, vamos lutar juntos. O próprio Calebe, com a tribo de Judá, se ofereceu e pediu, Simeão, vocês vêm lutar conosco, lutemos juntos, nós vamos fazer as guerras aqui juntos e depois a gente divide o território, porque o nosso território está grande demais e não tem problema nenhum dividir com vocês. A tribo de Simeão aceitou e eles eram guerreiros valentes e participaram das guerras junto com Judá. As outras tribos ficaram olhando e tinham que aprender o modelo, mas não aprenderam bem. Muita coisa aconteceu depois, mas eu quero focalizar Judá. Judá tomou a iniciativa, a tribo de Simeão veio ajudar, eles formaram um exército muito poderoso e foram conquistando toda a região. O livro de Juízes, no capítulo 1, descreve um pouquinho disto e eu acho muito interessante. Os filhos de Israel consultaram o Senhor, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E o Senhor respondeu, Judá subirá primeiro. Eis que nas mãos de Judá entreguei a terra. E então Judá chamou seu irmão Simeão e pediu, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te caiu por sorte. E Simeão partiu junto com Judá. Judá subiu e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles, para começar, 10.000 homens. E as guerras foram acontecendo. Então mataram Adonibezeque, que já tinha matado 70 reis, ele era um sujeito forte, mas foi vencido e morreu. Os filhos de Judá pelejaram também contra Jerusalém e a tomaram, passaram-na a fio de espada. Depois Jerusalém caiu nas mãos de inimigos de novo, dos jebuseus, e teve que ser retomada mais tarde por Davi. Os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Judá partiu contra os cananeus e tomaram tudo aquilo. Dali partiu contra os moradores de Debir, ali o sul, e Hebron, e o Calebe à frente. E depois eles partiram para os lados da Filístia e tomaram Gaza, Ascalon e Ecrom, que hoje pertence à faixa de Gaza, terra dos filisteus, e ali Judá tomou também. Judá tomou muita terra,
e junto com Simeão começou a dividir e tomar posse daquilo ali. Mais tarde, por causa do pecado e do afastamento de Deus, eles perderam um pouco dessas terras, inclusive para os filisteus. Mas o fato é que Judá deu o tom. Depois de Judá, aí veio Efraim, que não quis ficar muito para trás e partiu para cima. E a meia tribo de Manassés, eles eram filhos de José, e então tomaram a terra deles. E depois os outros tiveram que ser empurrados para cada um tomar a sua terra. Isso tudo para nós fala muito da parte de Deus. Igrejas são assim. Existem aqueles que têm iniciativa, querem servir a Deus, querem lutar espiritualmente, partem e oram e buscam o Senhor e evangelizam e trabalham. E aqueles que são indolentes, estão sempre esperando ser empurrados. Isso é sempre assim, e sempre foi assim, mas infelizmente sempre vai ser assim. Os que amam o Senhor numa igreja não tem que esperar pelos outros. Não vai dar certo. Se você ficar esperando, vai esperar a vida inteira. Existem crentes que não querem nada na vida, eles só querem assistir reunião e ver o tempo passar para ver no que vai dar. E esperam alguma bênção cair do céu assim, de mão beijada. Eles não lutam, eles não querem servir ao Senhor, não querem evangelizar, não querem batalha de oração contra os adversários, eles não lutam para evangelizar uma cidade, eles estão na frente da televisão, acomodados, vivendo a sua vidinha. É assim que muitos crentes estão, achando que a bênção de Deus vem de graça do céu, vai cair para eles em qualquer momento. Aí Deus começa a despertá-los com inimigos, adversidades, enfermidades. Aí eles começam em desespero: pastor, irmãos, orem por mim, orem por nós aqui, a situação está difícil em casa. Isso sempre vai acontecer. Você está em qual grupo? Do Caleb, que deu o tom para Judá, que saiu na frente e conquistou e teve coragem de ousar no nome do Senhor, pela fé, fazer coisas. Você está entre aqueles que querem abrir um trabalho aqui, evangelizar ali naquele bairro, ir para outra cidade, abrir trabalho. Você está entre esses que querem tomar iniciativa e ir à frente. Você está entre aqueles paradões, acomodados, que vão se assentar e esperar serem empurrados, ou esperar Deus fazer as coisas caírem do céu de graça de qualquer jeito. Você está entre aqueles que vão à frente? Você está no grupo que toma a iniciativa da fé? Ou você está naqueles que querem naufragar na fé e vão se deixando levar até se afastarem por completo do Senhor? Você está em qual grupo? Daqueles que vão tomar a iniciativa da fé e vão ousar fazer para Deus alguma coisa? Ou você está entre aqueles que só querem assistir reunião até ver o tempo passar e ver no que vai dar? Pense bem, entenda a situação, porque isso vai fazer toda a diferença na eternidade. Uns vão entrar no reino de Deus, o reino dos céus, e outros não. A atitude agora vai fazer toda a diferença naquele grande dia. Pense nisto.